A gente vai falar hoje sobre o homem caído e a sua identidade. Eu quero fazer um panorama desde o nosso nascimento até o momento que Cristo nos transforma e até o momento que nós buscamos em Deus a nossa identidade. Quem nós somos? Talvez nós tenhamos pessoas aqui que nunca se entregaram de fato a Cristo. Mas talvez nós também tenhamos pessoas aqui que já se entregaram a Cristo, mas estão com crise de identidade. Ou seja, quem eu sou? Eu nasci para quê? Qual é o meu objetivo aqui nessa terra? Eu quero fazer um panorama rápido aqui, para a gente estabelecer alguns argumentos bíblicos, para que nós possamos entender o que Deus quer de cada um de nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo de número 23. Romanos 14, no verso 23. Na minha versão está falando assim, ó. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Existe um conceito na teologia que se chama depravação total. E esse conceito estabelece que o homem ele nasce em pecado. Ou seja, aquele nenenzinho que você acabou de pegar no colo, ele já nasceu em pecado. Nós temos argumentos bíblicos para sustentar essa tese teológica e que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, mas eu gostaria de te falar que o homem ele nasce em pecado. Por que é importante a gente falar que o homem ele nasce pecador? Porque lá na frente a gente vai entender qual que é o papel da redenção e da graça na nossa vida. O homem ele nasce pecador, ou seja, ele já nasce sujo. O homem ele já nasce mal diante de Deus. E isso, a gente, com esse argumento, a gente acaba quebrando vários estereótipos do tipo, principalmente estereótipos políticos, do tipo, fulano roubava, mas também olha a condição que ele morava. Fulano fazia mal, mas olha também a família que ele teve. Fulano era bandido, mas ele nasceu na favela. Ou seja, aquilo que determinava quem esse homem é, ou o que ele fazia de errado, era a condição social dele. Nós vemos muitas ideologias políticas que pregam isso. Fulano nasceu no lugar errado, por isso que é bandido. Não. Nós entendemos que o coração do homem é mau. E pelo coração do homem ser mau, aí sim ele comete tais atos pecaminosos, não só contra os seus irmãos, mas também contra Deus. Pode ser que exista algum potencializador que vá fazer essa pessoa realmente aflorar isso. Mas isso não vem de fora para dentro, isso vem de dentro para fora. A Bíblia nos diz que a raiz de todos os males é o coração do homem. E que Deus deseja transformar o coração do homem. E por que eu estou iniciando essa mensagem falando isso? Porque nós precisamos nos arrepender. Porque nós precisamos entender que nós somos pecadores. Mas Pablo, eu sou pecador. Tá bom, você falou, eu estou entendendo. Eu sou pecador. Mas o meu pecado, ele é pequenininho. O meu pecado, ele é tranquilo. Meu pecado é só uma mentirinha de vez em quando. Meu pecado é só uma pornografia que eu assisto quando ninguém está vendo. Meu pecado é só tratar os meus pais de maneira que eu não deveria. Meu pecado é só roubar um dinheirinho que sobra lá no meu escritório que eu trabalho e ninguém vai ficar sabendo. A Bíblia nos diz algo precioso sobre o pecado. Que o pecado, quando ele é cometido contra você mesmo, é um ato que você está se ofendendo.
mas nós também temos o entendimento que o pecado é uma ofensa contra Deus. E quem é Deus? Quem é aquele que nós ofendemos quando nós realizamos o pecado? Deus é um ser eterno, é um ser infinitamente justo, é um ser de glória extrema. Esse é o ser que nós ofendemos quando nós pecamos. E como que nós entendemos então que esse mesmo ser manda homens para o inferno? Não é Satanás que vira e fala assim, vou te mandar para o inferno, não, não é assim que funciona. O próprio Deus estabeleceu que a condição final para o pecado que não tiver arrependimento é um inferno. E sabe por que isso? Você pode virar e falar, mas o meu pecado é tão pequeno para eu ter que pagar eternamente por ele. Mais uma vez eu te pergunto, contra quem você está oferecendo esse pecado? Quando nós entendemos que nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, nós entendemos que é uma ofensa eternamente grave, porque nós estamos ofendendo um ser que é eternamente puro, eternamente justo, eternamente santo. Então qualquer ato pecaminoso da nossa vida, até aquele menorzinho, até o maior, é um ato eternamente punível. Se ele é um ato eternamente punível, sabe o que nós todos aqui essa noite merecemos? Ser punidos eternamente, porque todos aqui somos pecadores, inclusive esse que vos fala. A única diferença, talvez, de mim para alguns aqui, é que eu sou como um mendigo que encontrou pão, e está falando para alguns outros mendigos, aonde encontrar pão? Quando nós entendemos aqui, que todo ato que nós cometemos sem fé é uma ofensa a Deus, nós entendemos que muita coisa que a gente faz é pecado. Quantas coisas que nós já fizemos que não proveram de fé? Quantos projetos que nós já nos lançamos e esses projetos não tinham nada a ver com a nossa fé? Nada a ver com Deus, a gente nem pensava em Deus. Isso era pecado. Olha só o padrão do Deus ao qual nós servimos. Numa hora dessa, eu sei que alguns estão pensando assim, realmente, eu sou pecador. Realmente, eu estou entendendo que o buraco é mais embaixo. E deixa eu te confrontar mais um pouquinho. O nosso padrão, quando Jesus, ele colocar, a gente morrer, a gente chegar lá no céu, o padrão de Deus, ele não vai olhar e vai falar assim, Pablo, vem cá, deixa eu te comparar com Hitler. Rapaz, você foi bem de boa. Te comparando com Hitler, você está suave. Então eu acho que você merece ser salvo sim, porque, não, convenhamos, né? Vamos pegar as ditaduras comunistas aí que mataram mais de 100 milhões de pessoas, vamos colocar lá Mussolini do seu lado, vamos colocar Stalin, vamos colocar lá, aí vai colocar do seu lado, mas o padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus para nós é que Deus ele vai virar e vai falar assim, Pablo, deixa eu te colocar do lado do menino aqui, Jesus, vem cá. Eu acho que você está meio em pecado, hein? Nosso grau de comparação não é um com o outro. Nosso grau de comparação não é assim, é assim. E nós temos que entender que quando nós somos comparados a Jesus, nós somos mais pecadores ainda. Mas espera aí que eu vou te ajudar. Eu estou entendendo que a gente está muito ferrado. Eu quero sustentar esse argumento que eu disse sobre nós nascermos em pecado. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança você não precisa ensinar ela a fazer o mal. Muito pelo contrário, uma criança você precisa ensinar ela a fazer o bem. O mal para ela é o padrão. Quer que eu te dou um exemplo? É muito fácil para uma criança ficar batendo na mãe quando ela quer alguma coisa. Agora, vamos pegar essa criancinha de 1 ano que está batendo na mãe, vamos supor que ela é um adulto de 50 anos de idade, de 40 anos de idade, batendo na mãe. Você vai olhar e falar que absurdo. A criança ela já nasce sabendo fazer o que é mal.
Você não precisa ensinar uma criança a falar mentira. Agora você precisa ensinar ela a falar a verdade. E quando ela aprende a fazer isso, aí sim que ela começa a melhorar. Tem um livro que eu gostaria de aconselhar todos aqui essa noite a ler, chama 12 Regras para Atualizar a Sua Vida. É de um filósofo norte-americano que se chama Jordan Peterson. É um livro fantástico e maravilhoso. Eu gostaria de ler um trechinho aqui para vocês. Fala assim, ó: dizem que cada indivíduo é seguidor consciente ou inconsciente de algum filósofo influente. A crença de que as crianças têm um espírito intrinsecamente imaculado, deturpado apenas pela cultura e pela sociedade, deriva em grande parte do filósofo suíço do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava fervorosamente na influência corruptora tanto da sociedade humana quanto da propriedade privada. Ele alegava que nada era tão gentil e maravilhoso quanto o homem em seu estado pré-civilizado. Precisamente nessa mesma época, percebendo a sua falta de habilidade como pai, ele abandonou seus 5 filhos aos cuidados fatais dos orfanatos da época. Em uma outra parte ele fala assim: imagina uma criancinha batendo repetidamente no rosto da mãe. Pois por que ela faria isso? É uma pergunta tola. É inaceitavelmente ingênua. E a resposta é óbvia: para dominar a sua mãe, para ver se pode se safar dessa. A violência, afinal, não é um mistério. A paz, sim, é um mistério. A violência é o padrão, é fácil. A paz é que é difícil, aprendida e conquistada. Uma serpente não precisa ser ensinada a dar o bote, está em sua natureza. É pesado, né? Eu sei que agora você vai olhar, se tiver uma criança aí do seu lado. Mas graças a Deus, pela graça de Deus. Eu sei que não é uma mensagem muito fácil de te dizer. Ela é difícil de ser digerida. Porque muitos de nós ainda acreditamos que nós somos bons aos olhos de Deus. Que nós temos algo de bom para oferecer para Deus. Muitos de nós ainda acreditamos que nós podemos nos prostrar e falar: ah, Deus, hoje eu nem tenho pecado para me arrepender. Ah, Deus, hoje eu nem sei, hoje eu vou só pedir. Ou hoje eu vou só orar pelo... Tem aqueles crentes que são mais crentes, né? Hoje eu vou só orar pelos outros, porque, ai, Senhor, eu não quero nem pedir nada para mim, porque... ou eu sou tão bom, ou eu sou tão ruim, ou então eu sou tão bonzinho que eu gosto só de pedir para os outros, Deus. Para mim, não... Mas não é assim que funciona o Evangelho. Às vezes é complicado. Eu comparo essa condição humana inicial, da depravação total, da seguinte maneira: não adianta você pegar, quando dá um vírus no seu computador, um trojan, um cavalo de Troia, e você passar o antivírus. Em muitos casos, quando é algo bem avançado, eu nem sei se o trojão hoje em dia é assim, mas quando é algo bem avançado, você tem que fazer uma formatação no seu sistema. E formatar o sistema quer dizer que você vai excluir todos os seus arquivos, você vai perder tudo que você tinha, porque um vírus entrou dentro do seu sistema. O pecado, intrinsecamente já, o homem já nasce com esse pecado, ele já tem isso dentro de si, e não adianta você passar um mero e simples antivírus para você resolver esse problema. Jesus, ele quer e ele precisa formatar todo o seu sistema. O que eu quero te dizer com isso? Não adianta você virar e falar: ah, tá bom, eu entendi, hoje eu vou chegar em casa e vou parar de assistir pornografia, tá tudo bem. Ah, tá bom, entendi, hoje eu vou chegar em casa e vou parar de mentir, tá tudo bem. Ah, não, eu vou num retiro que vai ter semana que vem, vai ter o Jesuscope ali, vai ter uma conferência ali, aí eu vou lá e me resolvo, e está tudo certo. Não, Jesus, ele não quer isso de nós, ele quer a nossa vida, ele quer tudo ou ele não quer nada. Você precisa se entregar por completo a essa formatação que Deus quer realizar na sua vida. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Nós precisamos de Cristo. E o legal da formatação, eu sou técnico é até difícil de falar, é técnico em hardware.
Eu sou técnico nisso aí. Nunca exerci, nunca fiz nada, mas eu sou técnico nisso aí. E o legal disso, sabe o que é? É que o próprio sistema ele não se formata. Tem que ter um técnico lá para formatar ele. Tem que ter um agente de fora que vai entrar dentro do sistema, transformar esse sistema e tornar ele novo. E tornar ele rodável de novo. Aí você vai poder jogar seus jogos, aí você vai poder fazer tudo. Como eu disse, a gravidade do pecado, ela é uma gravidade contra a eternidade de Deus. Então ela é eternamente punível. John Piper, ele disse uma vez o seguinte: sabe por que é importante mencionar a gravidade do pecado e o quanto que somos transgressores? Porque conhecer a nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. O pastor Lucinho pregou aqui ontem, ele falou muito bem. Um câncer, bem no comecinho, o câncer você não cura como a dipirona. Um câncer você cura com um tratamento. O nosso pecado nós não vamos curar vindo à igreja religiosamente no sábado ou no domingo. O nosso pecado, o problema do nosso coração, nós só vamos resolver, sabe quando? Quando nós deixarmos Ele resolver. Ele que nos transforma. E mais uma vez eu quero te dizer, eu preciso falar da sua condição de pecado, sabe por quê? Porque você mesmo não pode se salvar. Nós não podemos nos salvar. Nós precisamos que Cristo olhe para nós e tenha misericórdia. A graça de Deus, ela só vai ser superabundante em nossas vidas quando nós entendermos a abundância do pecado em que nós vivemos. Quando nós entendemos que nós somos falhos. Quando a gente admitir isso, a gente olhar para dentro de nós e ver, eu não valho de nada. Não tem nada que é bom aqui dentro. Mas Cristo vem com a sua maravilhosa graça e nos transforma. Ele vira para nós e nos chama de filhos. Ele pega a gente quando a gente não é nada. Quem você era quando você conheceu a Cristo? Você que está conhecendo, está escutando essa palavra pela primeira vez, quem você é? E eu não estou te perguntando qual é a sua profissão. Eu não estou te perguntando de quem você é filho. Eu não estou perguntando quanto dinheiro você tem na sua conta ou qual carro você dirige. Eu estou te perguntando quem você é. Qual é a sua identidade? Como eu disse, essa obra não é nossa. Não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que Cristo fez. Não tem a ver com eu vir à igreja, tocar numa banda, pregar a palavra, servir no diaconato, fazer... Não tem a ver com isso. A nossa salvação, ela não é condicionada pelas nossas obras. Eu sei que existe muita igreja por aí pregando que você tem que dar muito dinheiro, você tem que dar os seus bens, que aí sim você vai conseguir. Aí sim você se torna digno. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Na hora que eu vejo um mendigo na rua, sabe o que eu faço? Eu vou lá e dou dinheirinho para ele. Vou lá e compro uma marmita e dou para ele. Então, a minha cota de pecado já foi expurgada, né? Aquilo que a gente faz de bom, automaticamente vai expurgar os pecados que nós temos dentro do nosso coração. Só que o padrão de Deus não é esse. Eu iniciei essa mensagem aqui falando que nós vamos falar sobre a condição humana e sobre a identidade do cristão. A condição humana ela é exatamente essa. Nós somos pecadores carecedores da graça de Deus. Amém? Nós entendemos aqui
que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Essa frase ficou meio estranha. Nós não podemos salvar-nos, salvá-lo-eis, é isso aí, vocês entenderam. A gente não podemos salvar a gente mesmos. Vocês entenderam? Nós precisamos de alguém que é extremamente santo. E sabe por que é importante a gente entender porque nós somos pecadores? Porque nós entendemos que o nosso pecado é tão grave, mas tão grave, que nós precisamos do sacrifício de Jesus. Está aí a sua resposta de por que Jesus teve que morrer pela sua vida. Está aí a sua resposta, mas eu sou só um pouquinho pecador. Está aí a sua resposta. Nossos atos são eternamente contrários a um Deus que é eternamente santo. Chama graça. Precisávamos do sacrifício de Cristo. Cristo, Ele morreu, isso se chama graça. A partir de agora nós temos o Espírito Santo abundando e vivendo dentro de nós. E isso nos dá poder para vencer o pecado, amém? Quem pode fazer com que nós vençamos o pecado é apenas o Espírito Santo de Deus. Por isso é importante que nós nos entreguemos a Ele. Por isso é importante que nós venhamos escutar a palavra dEle. Por isso que é importante que nós pegamos a nossa Bíblia, que a gente lê. Por isso que é importante que a gente ore. Essa é a importância daquilo que a gente faz, em detrimento daquilo que Ele fez. Mas nem mesmo isso que nós fazemos pode nos dar o direito da salvação. É apenas aquilo que Ele fez. Dito isso, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa identidade. É muito legal e quando você vê um cristão que sabe quem ele é. E é muito triste quando você vê um cara que está dentro da igreja, uma menina, um cara, está dentro da igreja há anos já está caminhando com Jesus há muito tempo, mas não sabe quem é. Mas não sabe quem Deus é. E o interessante nisso é que nós temos um fundamento que determina a nossa identidade. E eu gostaria que você abrisse aí em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 19, que eu quero te contar um pouquinho da história de um crente aí, que se chama apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Amém? Todo mundo achou? Amém, gente? Pois, por meio da lei, eu morri. Para a lei, a fim de viver para Deus. Talvez você não entenda o contexto que eu estou querendo te falar aqui. O apóstolo Paulo, antes dele ser chamado, antes dele encontrar o caminho de Damasco, seu nome era Saulo, e ele era um camarada que ele tinha um problema. Ele era o melhor em tudo que ele fazia. Saulo, ele era um menino que ele era o primeiro da classe. Saulo, ele era um menino que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era a mesma coisa de você sentar aos pés de... Pensa um cara top, um John Piper hoje, um J. Carson, um Nicodemos, você sentar aos pés dele e escutar. Ele virando e falando assim, ó, isso aqui é a palavra de Deus. Só que poucos conseguiam fazer isso naquela época. Só os melhores que se destacavam em todas as áreas. E Saulo era esse cara. Saulo era esse cara que tudo que precisava fazer em prol da religião, ele estava lá, ele era o primeiro. Tanto é que quando um tal de Jesus apareceu pregando na Galileia, e depois morreu, teve um camarada chamado Estevão, que era um missionário desse tal Jesus.
E Saulo, o cara que era o camarada que era o guardião da lei, por assim dizer, foi o camarada que estava segurando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão, enquanto Estevão falava assim: Pai, perdoa-eles, porque eles não sabem o que fazem. Saulo foi o camarada que chegou na frente de todos os anciões do templo e falou assim: me dá cartas para eu caçar esses cristãos. Eu quero matar de leve, só uma matadinha de leve, porque esses caras são hereges. Esse era Saulo. E o contexto que Saulo ele diz isso daqui, ele fala, quando ele já se converteu aqui, tá? Em Gálatas 2,19, um dia ele estava indo para fazer essas incursões para caçar os cristãos, e ele estava indo no caminho de Damasco. Mas ali nunca mais ele seria o mesmo. No caminho de Damasco ele caiu, e ele caiu como cego. E a Bíblia diz que ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. As pessoas que estavam com ele estavam assim: o que está pegando, Saulo? Fala com nós aí, velho. Está doidão? Fumou alguma coisa? O que pega? E ele disse que ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou: já que eu estou doidão, vou perguntar quem é, né? Quem que é? Quem está aí? Chico Xavier? Alguma coisa assim? E a voz vem lá: não, sou Jesus, aquele que você está perseguindo. A partir daquele momento, Saulo ele largou uma vida de religião. Saulo ele largou uma vida de tentar fazer por ele mesmo. A partir daquele momento ele entendeu a graça de Deus, ao ponto que quando ele foi escrever a carta aos Gálatas, ele vira: eu morri para a lei. Sabe aquilo tudo que eu fazia? Não adianta de nada. Sabe por quê? Eu não sou digno do Cristo ao qual eu sirvo. Para que nós possamos entender a nossa identidade, quem nós somos de fato, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos entregarmos a Deus. E eu não estou falando que é levantar a mão no culto e falar: Jesus, a minha vida é sua somente. Eu estou falando que nós temos que entregar todas as áreas da nossa vida. E com todas as áreas eu quero dizer todas as áreas. Sabe por quê? É muito fácil ser crente aqui dentro da igreja. Virar para o irmão que está ao lado na hora do catidal e falar: a paz do Senhor, vamos tirar uma selfie e marcar hashtag Lagoinha Osasco. Não que você não deva fazer isso, faça, porque a Manu vai gostar bastante. Inclusive, na hora do catidal, a sua fotinha vai aparecer aqui. Às vezes você está solteiro, está precisando que a sua foto apareça aqui. Então, fica a dica aí. Mas, Paulo entendeu. Não é aquilo que eu faço. É aquilo que Cristo fez na cruz. É aquilo que Cristo fez na cruz. Não menosprezemos o sacrifício de Jesus na cruz. E sabe quando que nós menosprezamos? Quando nós não entendemos. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. Nós temos que ser cristãos em todas as áreas da nossa vida. É você lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, nos grupos aos quais vocês estão participando. Aí a maioria dos homens aí que fica em grupo de futebol, de coisa assim, os outros começam a mandar vídeo pornô lá, de boa. Você está lá, de vez em quando você, isso aqui, aí você baixou sem querer. Ô pastor, foi sem querer. Quando nós começamos a entender quem Cristo é, sabe por que a gente começa a entender quem nós somos? Porque ontem quem estava aqui? Vocês viram que deu um apagão uma hora aí? Apagou a luz geralzona aí, deu um apagão. Você não enxerga nada. Mas na hora que você liga a luz, você começa a ver de novo. Nós vamos entender quem nós somos quando nós permitimos que a luz do verdadeiro Evangelho, de quem Cristo é, comece a iluminar a gente, e a gente fique assim, conseguindo olhar para a gente e falar: eu sou isso aqui mesmo? É sério que eu sou sujo assim a esse ponto, Deus? É sério que eu sou ingrato ao Senhor dessa maneira, Deus?
É sério que todo dia de manhã eu acordo e tenho uma reclamação na boca, mas eu não tenho coragem de abrir a minha boca e glorificar o seu nome, porque eu acordei? Em Cristo, Paulo entendeu que o que determina quem ele é, não é o que ele faz. Ele renunciou à sua vida gloriosa religiosa para viver a vida que Cristo tinha proposto para ele. Paulo disse mais para frente uma frase que marca o meu coração e mexe muito comigo. Paulo, ele teve a ousadia de falar uma coisa dessa, e eu não sei se eu tenho a ousadia de repetir isso aqui essa noite para a minha vida. Ele virou e falou assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem de nós essa noite pode virar e falar uma frase como essa, para si mesmo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida não é pautada por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu sonho, mas é por aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, e aquilo que Ele sonha para cada um de nós. Isso é o verdadeiro Evangelho. Eu não sei se você chegou aqui essa noite escutando alguns pregadores que falam aí muitas asneiras e muitas vezes viram e falam: vem para Jesus que você vai ter uma casa boa, vem para Jesus que você vai ter um carro bom, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar bastante, sua vida financeira. Quando Jesus chamou Paulo, teve só um problema com essa teologia que pregam aí. Paulo, ele foi preso. Paulo, ele foi torturado, ele foi espancado. Teve uma hora na Bíblia que o escritor nem sabia o que falar, falou assim: eu acho que ele estava morto. Deram como morto, né? Mas levantou lá, então não estava muito morto não. Ou então alguma coisa aconteceu que deram uma ressuscitada nele de leve lá. Mas por que Paulo não perdia a convicção em Cristo? Por que Paulo não virava e falava assim: ô Jesus, você me chamou para o teu caminho, e você não está vendo esses caras batendo em mim aqui? Olha o chicote dos romanos, Jesus. Dá uma olhada nisso aqui. Olha, então, você vai falar na época de Jesus, o chicote dos romanos, na ponta, não era um chicotinho que você... Não era assim não. Na ponta ele tinha um garfinho assim, ó, que fazia assim. Na hora que dava a chicotada, ele pegava e puxava um pedacinho. De leve, só um pedacinho assim, sabe? Puxava. E sabe por que Paulo não reclamava? Sabe por que Paulo, ele não desistia? E sabe por que o último dia de Paulo foi morrendo pelo Evangelho? Porque ele sabia quem ele era. Daí vem a pergunta: quem você é, meu irmão? Em meio às dificuldades. Quem você é em meio às tribulações? Será que é qualquer final de namoro mesmo que vai abalar sua fé, ao ponto de você sair da igreja por conta disso? Quanto tempo mais você vai ficar perdendo, assistindo pornografia lá dentro da sua casa, escondido, achando que você não está ofendendo a ninguém, e sua vida espiritual está parada? Mas Pablo, eu não consigo. Eu sei que você não consegue. É isso que eu estou falando aqui a noite toda. Você não consegue mesmo não, cara. Eu não consigo mesmo não. Se não for o próprio Cristo para nos transformar, não tem jeito. Tem um camarada que fala um negócio que é muito legal. Se estiver passando uma mulher na rua bonita, e eu olhar para a bunda dela, aquele sou eu. Se estiver passando uma mulher na rua, bem bonita, e eu não olhar para a bunda dela, aquilo é o Espírito Santo dentro de mim. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Nós somos pecadores, carecedores da graça e da graça e da misericórdia de Deus. E se nós não nos entregarmos para Ele, nós vamos viver uma vida de pecado e nós nunca vamos entender quem de fato nós somos.
Você pode procurar uma lupa. Você pode ser, sabe o que é legal? Que hoje em dia, a gente tem uma certa... como é que eu posso falar? É normal todo mundo falar. Quem é você? Você vira e fala, sou um advogado. Quem é você? Sou um professor. Quem é você? Eu sou um pastor. Não. A gente está muito ligado na nossa cultura a isso. Mas eu não quero saber a sua profissão. Eu quero saber quem é você. Já parou para pensar nisso? É uma pergunta muito louca. Mas é uma pergunta que mexe com a gente. E nós podemos ter uma falsa identidade? Claro. Ou seja, está vivendo uma vida que não é a vida que Deus projetou para nós? Óbvio. Sabe por quê? Se nós podemos ter uma falsa imagem de quem é Deus, por que nós não podemos ter uma falsa ideia de quem nós somos? É claro que a gente pode ter uma falsa identidade. É óbvio. O Timothy Keller, ele tem um livro muito legal que se chama Deuses Falsos. E nesse livro, entre diversas argumentações, ele tem uma que é fantástica, que ele fala que dentro do coração do homem existe um altar, e esse altar ele vai ser preenchido por alguma coisa, seja o Deus verdadeiro, seja um ídolo, escute bem essa aqui, ou seja, uma imagem de Deus que nós mesmos projetamos em nosso coração, que consequentemente é um ídolo, porque não é de fato o Deus da Bíblia. Já parou para pensar que talvez o Deus que nós adoramos, o Deus que você adora, é um Deus que você criou? E não é de fato o Deus da Bíblia? Já parou para pensar naquela pergunta que alguém já te fez e você falou assim, não, mas Deus não é assim não. Será que nós estamos vivendo um cristianismo onde nós conhecemos a Deus ou nós só ouvimos falar dele? E a partir do que me contaram que é assim, aí eu estou contando para você. Aí fulano vira e fala assim, meu casamento acabou, está destruído, fui embora de casa. Aí você vira e fala assim, mas Deus te ama, né, irmã? Jesus vai te abençoar, fica bem, fica firme. E você sabe que separaram porque, por nada, não teve nada sério. Só porque não discutiram lá e você, bom cristão que você é, né? Vira lá e fala assim, não, Jesus vai te abençoar, vai te dar um avarão, um varão. Às vezes a imagem de Deus que nós criamos em nosso coração não corresponde com aquele Deus que está na Bíblia. Eu aprendi com um professor do meu seminário, que passou uma visão que o Evangelho é de alguma forma destrutiva para a nossa vida. E destrutiva no sentido que ela destrói algumas coisas. Principalmente crenças, convicções que nós temos. E a gente acha que às vezes a gente está vivendo uma vida errada e a gente acha que está certo. E essa desconstrução ela é baseada muito na oração do Pai Nosso. Acho que todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso. Agora, de fato, viver a oração do Pai Nosso é pesada. Tem uma parte na oração do Pai Nosso que fala uma coisa bem pesada. Tem uma hora que a gente vai orar, deixa eu fazer uma pausa dramática aqui e beber uma água. O que será que é? Foi não, gente, eu estou com sede mesmo, tá? E essa parte é quando nós viramos e falamos assim, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, Deus, aqui na terra, como no céu.
Seja feita a vossa vontade, Deus, na minha vida, apesar da minha vida, apesar daquilo que eu quero. Seja feita a vossa vontade, Deus. E eu vou continuar acreditando no Senhor, quando a minha vontade não for feita. Nós cremos em um Deus vivo, mas nós não cremos em um Deus que é nosso garçom, que está aí para ficar nos servindo ao nosso bel prazer. Sabe o que é uma oração correspondida por Deus? É uma oração que você fez e ela se alinhou à vontade do Pai para você. Sabe o que é uma oração que não é correspondida? Aquilo não é para você, aquilo é um aprendizado. Mas eu orei tanto para ter essa menina, eu orei tanto para ter esse menino. Na minha vida, essa mulher, esse homem. Eu orei tanto porque eu não conseguia engravidar. Eu orei tanto para casar e agora eu estou ficando para titia. Quem te disse que a base da sua identidade, da sua felicidade está naquilo que você quer? Nós precisamos aprender mais com o apóstolo Paulo. E ter a coragem de virar, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu, a nossa identidade, saber quem nós somos, tem mais a ver em descobrir quem Deus é, e aí sim, descobrir quem nós somos. E grande parte da nossa caminhada com Cristo consiste em nós sermos desconstruídos. Você que já tem o Espírito Santo habitando dentro de você, constantemente vai ser desconstruído. Sabe por quê? Porque Deus ele quer pegar essa falsa ideia de quem Ele é, que nós projetamos dentro do nosso coração, e quer mudar para a ideia de quem realmente Ele é. Só que isso dói. Só que isso sangra, isso machuca, porque desde o começo, quando nós nascemos, o que nós queremos? Que a nossa vontade seja feita, e para isso a gente até esperneia, a gente bate na nossa mãe quando a gente é criança, para isso a gente chora, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. O pecado, ele fez isso conosco, o pecado virou e falou assim, faz o que você quiser. Enquanto Deus estava falando assim, filho, você quer ser feliz? Faça o que eu quero para a sua vida. Nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender a graça de Cristo maravilhosa que nos transforma. E nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Cristo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo faça algumas mudanças drásticas na nossa vida. Muitas dessas mudanças não vão ser, aos nossos olhos, benéficas. Às vezes você vai precisar terminar esse namoro. Às vezes você vai precisar desistir dessa proposta de emprego. Às vezes você vai precisar mudar. Mas que nós não saiamos daqui essa noite sem entendermos que o Espírito Santo quer fazer uma transformação dentro das nossas vidas. E o mais interessante é que o Espírito Santo ele não quer te mudar só para te mudar. Não é vontade de Deus te mudar para você sair andando aí, desfilando e falar, eu sou mudado. Eu sou mudadão, olha para mim, olha como eu sou mudado. Não é essa a vontade de Deus. O Espírito Santo quer te transformar, sabe para quê? Para que através naquilo que Ele fez em você, Ele faça através de você na vida dos outros. Ele te muda para te usar como um agente de transformação. Nós somos cristãos. O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel aqui nessa terra? Qual que é o papel da igreja? Igreja não é esse templo, porque esse templo pode amanhã não existir mais. O pastor Hudson pode vender isso aqui vira uma concessionária de carro. Igreja, sabe o que são? Aglomerados e ajuntamentos de famílias.
E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, receber e levar isso para dentro da nossa família. A gente tem que receber e ser agente de transformação dentro da nossa família. A gente tem que receber e ser agente de transformação dentro da sociedade. Mas como que nós vamos ser agentes de transformação dentro da sociedade, se até hoje você sai daqui do culto e vai beber? Você sai daqui do culto e vai pegar mulher, vai pegar homem? Não sei se é assim que fala aqui em São Paulo, é assim, pegar? Vai beijar na boca? Seu Wesley Safadão e todo mundo do Brasil. Aí no domingo está aqui de novo, a paz do Senhor. Pablo, você está falando com isso que eu não tenho que vir mais à igreja? Se você está pensando nisso, eu acho que você perdeu uns 40 minutos de sermão aí que a gente está falando, né? Falando isso não, velho. Estou falando que você precisa deixar Cristo trabalhar na sua vida e te transformar. Falando que você precisa deixar, velho, Ele fazer, porque você não consegue. Nossa identidade está em entendermos de fato que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em entendermos que não tem nada a ver com o que eu faço, mas com quem eu sou. E quem eu sou está em descobrir quem Deus é. Busca. Não para. Não desiste. E quando tiver pesado, vem para a igreja, conversa com os pastores. Conversa com a sua liderança. Você não é uma ovelha sozinha, você não está sozinho. Essa igreja aqui não está de brincadeira, gente. Nós temos homens e mulheres sérias que estão aqui neste local para receber você. E se você está assim, Pablo, eu estou entendendo o que você está falando, eu quero essa transformação, mas eu não consigo. Para isso existe a igreja, para te ajudar na caminhada. Eu não consigo sozinho. Eu estou namorando, já tem 3 anos. 3 anos eu estou namorando. Ela não está gravando não, né? Deixa eu ver isso não. Tem 3 anos que eu estou namorando. Até hoje eu tenho problema de comunicação com a minha namorada. Às vezes eu falo um negócio que ela não entende, ela fala um negócio que eu não entendo e a gente briga. Aí a gente briga. Brigou. Aí o que acontece? Fica mal um com o outro, não sei o que. Aí o que eu faço? Telefone. Alô? Ô pastor Dudu, beleza? Tô joia. Aqui, aconteceu isso, isso, isso. É mesmo? Eu que estou errado? É? Ah, sério? Tá bom então, beleza. Beijo. Amor, desculpa, estou errado, me perdoa, fiz errado, eu sou um babaca, e a maioria das vezes é eu que estou errado mesmo, mas sou isso, sou aquilo, tal. Aí quando ela está errada, ela liga para a pastora Vanessa, ô pastor, está acontecendo isso. Véi, nós precisamos aprender com as pessoas que estão ao nosso redor, que tem uma caminhada mais à frente, é simples. Ah, velho, eu estou tentando parar de fumar maconha, só que os caras que eu vou me aconselhar tudo fumam maconha. Os caras vão virar e falar com você assim, para mesmo, irmão, mas para depois desse aqui, que esse aqui tá... Não. Nós temos que procurar pessoas que estão numa caminhada mais à frente do que a nossa para a gente aprender. A gente não vai colocar essa pessoa num pedestal e vai adorar ela e falar, essa pessoa é perfeita. Eu vou te dar uma dica do que eu faço na minha vida. Eu tenho várias pessoas que me auxiliam em áreas específicas. Como eu mencionei aqui para vocês, os meus pastores de relacionamento é o pastor Dudu e a pastora Vanessa. Agora, quando eu vou falar de questões ministeriais, eu não converso com eles. Quando eu vou falar de teologia, eu não converso com o mesmo que eu converso de questão ministerial. Quando eu vou falar de serviço, eu não converso com nenhum deles outros, eu converso com o outro. Sabe por quê? Você tem que olhar para as pessoas e entender que todas as pessoas têm um valor. Às vezes a pessoa, você olha para ela e fala assim, mas essa pessoa não vale nada. Mas é uma ótima comunicadora. E não vale nada, eu falo no sentido assim, que nós não precisamos nos afastar de todo mundo. Principalmente fora da igreja. Às vezes você pode aprender com uma pessoa que está lá de fora. Se não for a coisa errada. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Justamente para a gente não aprender a coisa errada. Mas às vezes é aquele momento que você está ali aprendendo com essa pessoa, tendo humildade de abaixar a sua cabeça e aprender, principalmente nas faculdades. Imagina se a gente não pudesse aprender nada com uma pessoa que não está na igreja, você não vai para a faculdade nunca mais. Mas o que? Você tem que saber comer um peixe sem se engasgar com o espinho. Pegou? Nós temos que buscar pessoas que são melhores do que nós.
Tem gente que você conhece que tem uma caminhada cristã mais elevada, cola nessa pessoa. Ah, mas essa pessoa tem a boca fedendo. Beleza, não aprende com ela. Aprende com o outro que tem a boca limpa e fala, eu tenho que escovar minha boca. Pronto, simples assim. E fala com o irmão lá, tipo, dá uma bala, um negócio assim, e ajuda ele nessa área. Igreja é isso, é um puxando o outro, um ajudando o outro, um vindo, vão caminhando. Aquilo que eu sou bom te ajuda, aquilo que você é bom, você me ajuda. Isso é ser igreja. Isso consiste a identidade do corpo de Cristo. E nós precisamos caminhar numa igreja. Partindo aqui para o final, gente, eu gostaria de fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui essa noite. Primeiro, o homem nasce pecador. Em Salmo 51, 5, a Bíblia fala o seguinte: em pecado a minha mãe me concebeu. O homem já nasce em pecado. Segundo, o homem é alcançado pela graça de Deus. Efésios 2:5. Pela graça sois salvos. Não é por obras, não é por merecimento, não é por meritocracia, é pela graça. Terceiro, o homem se rende a Cristo. Não, você está falando ao contrário. Não, é isso mesmo. A graça de Deus, ela tem que te alcançar. Primeiro, para depois você corresponder a essa graça. Às vezes o que está faltando na sua vida é um caminho de Damasco, igual o de Paulo. E às vezes é essa noite aqui, que Deus está permitindo que você, através da escuridão, onde Paulo não enxergava nada, ele visse Cristo. Às vezes é isso que Deus está querendo fazer com você essa noite. Quarto, o homem aprende quem Deus é. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que aprender quem Deus é, se nós quisermos ter um entendimento de quem nós somos. Você não pode sair daqui dessa noite sem ter isso na sua mente. Para você descobrir quem você é, você tem que buscar a Deus, filho. Não adianta. Ah, mas eu fiz um coach, o coach foi lá e me falou quem eu sou, que eu sou vencedor. Eu sou vencedor e mais que vencedor eu sou. E pronto. Não, nós temos que buscar em Deus. Porque quando nós temos uma base, uma sustentação, nós sabemos quem nós somos. Não é qualquer ondinha que vai vir que vai nos abalar. Nós vamos poder olhar e falar, eu sei em quem eu tenho crido. E o meu Deus vive. E não é qualquer adversidade que vai me derrubar. Quinto, o homem é desconstruído pelo Evangelho, ou pelo Espírito Santo. Você que já aceitou Jesus, já está caminhando aqui na igreja, já está firme, ou em outra igreja, ou em outro lugar, já tem seu tempo de caminhada, você tem que entender que você precisa ser desconstruído pelo Espírito Santo, que a imagem de Deus, que muitas vezes está na nossa mente, não é a imagem do Deus bíblico. E por último, o homem descobre quem ele é a partir da sua busca por intimidade com Deus. Às vezes você entendeu hoje que é pecador. Você entendeu que é alcançado pela graça de Deus, mas você ainda precisa aceitar a Cristo. E eu quero orar com você. Mas às vezes você já aceitou a Cristo, já tem uma caminhada com o Senhor, só que você ainda não entendeu a sua identidade. E você gostaria também de ter essa caminhada com Cristo daqui para frente. Eu creio que é a noite de restauração na nossa vida. Eu creio que é a noite onde Deus ele pode fazer, Ele quer fazer algo novo em você. Assim como Ele faz em mim. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. Oh, Senhor. Às vezes você entrou aqui de uma maneira,
escutou essa palavra, e eu gostaria de te desafiar a não sair daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez você está sentindo algo diferente no seu coração. Não é porque um cara lá da Lagoinha de BH veio aqui e falou alguma coisa que mudou e não. O pregador ele é só o expoente, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Se você precisa ser transformado, permita que Ele faça isso essa noite. Você possa chegar na sua casa de uma maneira diferente da qual você entrou aqui hoje. E a partir de hoje você possa viver essa novidade